Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. René Kivitz, com mais uma heresia, agora atacando a doutrina da Trindade e a cristologia bíblica. René Kivitz começa a defender heresias que já foram rechaçadas pela igreja ao longo dos séculos. Vejamos o que ele vai falar agora contra a cristologia ortodoxa. Vejamos na íntegra a fala do René Kivitz. Vamos lá? Que estava no princípio com Deus, o que era Deus, o que criou todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós. Bom, se fez carne, qual é a carne? A carne é Jesus. Mas esse que estava no princípio não é Jesus. Jesus é a manifestação humana desse que estava no princípio. Então, Jesus é uma coisa, o Cristo divino é outra coisa. Atentem bem para o que o Kivitz coloca. Ele coloca que Jesus é uma coisa, o Cristo divino que estava lá no princípio, o verbo era outra coisa. Esta heresia, ela tem o seu estágio embrionário em Cerinto, depois ela passa por Ebion, Macião, Valentino e chega ao seu ápice com o nestorianismo de Nestor, que é combatido em 431 por Cirilo de Alexandria, no concílio de Éfeso, e o martelo é fincado depois contra essas heresias em 451 no concílio de Calcedônia. Então, o que diziam essas heresias? Qual a premissa dessas heresias, também conhecida como docetismo, né? O gnosticismo docetista, dualista. Essa heresia, ela começava a dizer que a matéria era má e, portanto, o próprio Macião dizia que o Deus do Antigo Testamento também não era o Deus verdadeiro, mas aí já entra a questão do demiurgo. Vamos nos deter aqui ao aspecto cristológico. Então, veja bem, Cerinto, Valentino, Ebion, Macião e Nestório na fase final. Depois tem o eutiquianismo de Eutico, que também tem uma certa mescla aí nessas heresias. Mas o que acontece? Eles diziam que, em regra geral, a matéria era má e o homem Jesus, por ser carne, não poderia ser divino. Com isto, o homem Jesus, deixe-me desligar aqui deixe-me tirar aqui o WhatsApp, para não ficar com esse tilim, 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 tilim. Então, veja bem, o homem Jesus, conforme essas heresias, ele foi possuído pelo Logos. No batismo, quando Jesus é batizado e uma voz do céu diz: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo", e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, ali o Cristo entraria no homem Jesus, conforme a heresia, e na cruz, o homem Jesus, após receber o Cristo pelo batismo, passa 3 anos ou 3 anos e meios efetuando milagres como o Messias. E na cruz, quando Jesus ora: Deus meu, por que me desamparaste?", o Cristo sai do homem Jesus. Portanto, existem duas pessoas, o Cristo e o homem Jesus. No entanto, esta heresia, repito, foi combatida pelo terceiro concílio de Éfeso em 431, também foi combatida pelo concílio de Constantinopla em 451, e a união hipostática
a doutrina da hipóstase do Filho de Deus, em que as duas naturezas, elas são indivisíveis, elas são inseparáveis, a natureza divina e a natureza humana, já destacada pelo Concílio de Nicéia, 313 a 325, 326 aproximadamente, o Cristo divino, a divindade e a pessoa de Jesus humana, a carne, são inseparáveis, são um único ser. Correto? Correto. No entanto, senhores, esta heresia, ela já era combatida em seu estado embrionário pela própria Bíblia, pelos próprios autores bíblicos. Paulo, combatendo já esta forma de gnosticismo em seu estado embrionário, repito, no início do primeiro século, Nestório morre em 444 depois de Cristo, já no quinto século. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porque nele aqui em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, isto é, em seu corpo a divindade está ali em seu corpo. No entanto, não são duas pessoas distintas, duas pessoas diferentes. Em João 1,14 diz que o verbo no versículo 1 que estava com Deus, no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, é dito que se fez carne. Não diz que o verbo se dividiu ou o verbo adicionou a si uma segunda pessoa, mas ele se fez carne e habitou entre nós, que é a doutrina da kenosis, do capítulo 2, versículos 6 a 10, da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Deus se fez carne, ele se fez homem, ele assumiu a figura humana. Então não há divisão das naturezas divinas, divina e humana de Jesus. O apóstolo João, veja bem como é importante conhecermos não apenas a história, a patrística, a história da igreja, mas também a Bíblia em relação a isso. O apóstolo João vai nos dizer: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o Cristo, o Cristo. Não tem essa história de Jesus ser um e o Cristo outro. Que Jesus Cristo mas todo espírito que confessa que Jesus Cristo, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Portanto, senhores, está provado aí, enfática e categoricamente, que o René Kivitz está pregando uma heresia contra a ortodoxia cristológica, contra os ensinamentos do Novo Testamento e contra os ensinamentos da igreja. Cerinto dizia que, combatendo o Theotokos, ele achava que era absurdo para a igreja dizer que Maria era Theotokos, mãe de Deus. Ele não entendia que quando a igreja dizia que Maria Theotokos, mãe de Deus, estava se referindo ao Deus em forma de carne, ao Deus em forma humana, ao Deus encarnado, justamente para demonstrar que as duas naturezas são inseparáveis, não para demonstrar que Maria é a mãe do eterno, no sentido do Deus não encarnado. E Nestório não entendia isso. Então ele dizia apenas que a pessoa de Cristo, a comunicação da divindade com a humanidade era apenas uma comunicação prosópica, de prósompo, isto é, a humanidade estava na face da divindade e a divindade na face da humanidade. Era, de certa forma, uma heresia
das bravas, e o René Kivitz está defendendo isso, e nós temos pastores, por sinal, em um grupo de WhatsApp, combatemos um pastor, não vou citar o nome aqui por ética, que está defendendo essa heresia do René Kivitz. Portanto, senhores, como diz João, Jesus Cristo veio em carne, Jesus Cristo são a mesma pessoa. Não há divisão das pessoas, não há divisão das naturezas. As naturezas divinas e humanas, elas são pedagogicamente diferenciadas para entendermos que Deus se fez carne, mas elas são indivisíveis. Jesus permanece 100% homem, 100% Deus. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Que Deus nos abençoe e cuidado, divulgue este vídeo, jogue nas redes sociais, em tudo que é rede social, divulgue. Este canal é um canal que combate as heresias. Até o próximo vídeo.